com a Tilibra aqui logo no começo, antes de vocês entrarem, que eu tenho visto alguns movimentos de homens e que tem sido uma grande bênção. Eu tenho familiares que participam de um grupo chamado Legendários, eu não sei se alguém de vocês conhece, não pertence à igreja, de outras instituições, porque até porque eu atendo pessoas de outras instituições também. Na própria igreja, o meu esposo já tem sido convidado para falar para grupos fechados de homens mesmo dentro da igreja, então é muito bom porque há um movimento e com um propósito muito nobre, né, que é mais ou menos aquilo que a Tilibre destacou aí no começo, é fortalecer esse papel fenomenal, fundamental, ímpar, que não pode ser delegado a mais ninguém, que é o papel de pai, que é o papel do sacerdote, que é o chefe de família, e é exatamente isso que você falou, Tilibre. O inimigo anda como um leão rugindo ao redor, né, e querendo destruir especialmente a figura masculina, né, o papel fundamental que vocês têm na família em várias instâncias e vários sentidos aí também. Então é isso, é um prazer ver o Túlio aqui logo na minha frente. Você está bem no centro da minha tela, viu, Túlio? Então, eu tenho o prazer de conhecer o Túlio, provavelmente conheça algumas outras pessoas aí, mas eu sou, como o Atilibre falou, nós somos casados há praticamente 30 anos, em muitos encontros eu não posso ir, meu esposo vai sozinho, até porque eu tenho duas meninas, né? Agora uma delas já é casada, a outra está indo para o quarto ano de faculdade também. Nenhuma em casa, e enquanto você estava falando, Tilibra, eu estava lembrando, né? Você falando que os filhos estão aí dormindo. Queria ver a mão aí de quantos estão com os filhos em casa neste momento e estão dormindo no quarto ao lado. Olha que legal, gente. É isso. E eu imagino que há muitos aqui também que os filhos já não estão aí mais em casa, estão vivendo as suas vidas, certo? Quero ver se tem alguns de vocês aí que tem, como eu, que não tem mais essa coisa quentinha, sozinha, né? De você estar lá, de dar um cheiro, de você sentir, de você pular na cama deles, dormir um pouquinho. Olha, tem gente aqui no Campuri, que legal. Amém, né? Estão no Campuri. Então, é, é isso, né, queridos? Às vezes nós os temos próximos a nós, onde nós vamos, onde eles vêm dormir com a gente, ocupam a cama inteira, às vezes só um pedacinho e de repente está aquela coisa enorme, maior do que vocês na cama. E esse tempo passa, né? Esse tempo passa muito rápido. Outro dia, uma das minhas filhas, eu estava mexendo nos papéis aqui, buscando um documento, e eu estava lendo uma cartinha que ela escreveu para mim, e numa das frases ela falava assim: Mamãe, muito obrigada porque você sempre orou por mim, nos pés da minha cama. Eu pensei, como é que essa menina sabia que estava orando nos pés da cama dela? Né? Porque eu fiz isso muitas vezes, né? De me ajoelhar nos pés da cama e conseguir colocar, quando ela estava dormindo, bem devagar, a minha mão nos pés dela, né? Delas, e pedir que Deus os abençoasse. Impressionante. Por mais que eu tenha tido cuidado, ela falando nessa cartinha de que essa é a impressão mais marcante que ela tem. Esse é o nosso papel, queridos pais, né? Estou falando aqui apenas para vocês, homens, mas esse é o papel de todos nós. E é isso. Um leão, né? O inimigo anda ao redor da família como um leão. Por mais que você cuide muito da sua família, sempre vai haver. Quanto mais você cuida, mais vai haver riscos mesmo de vários lados aí. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho para vocês. Eu, conversando com o Túlio, eu falei, Túlio, tem várias frentes que eu poderia dialogar, por exemplo. Poderia falar apenas sobre o homem, eu poderia falar sobre a sexualidade masculina, mas eu queria falar sobre a educação, eu queria falar sobre o papel de pai como educador. E eu queria usar a palavra mentoria e mentor, viu, Atilibre? Eu gosto muito, meu mestrado, meu doutorado na PUC Campinas tem a ver com isso. Então, eu vou trazer um pouco da experiência minha como professora universitária, mas também dos meus estudos de mestrado, de doutorado, que está ligado um pouco a essa área. E, claro, não vou falar apenas sobre isso, mas vou tentar mostrar um pouquinho desse assunto riquíssimo e que pode ser de extremo benefício também para os pais.
Então, Atilibra, eu vou pedir para você compartilhar a tela toda para eles, né? Até agora, e eu vou começando já. A hora que você quiser colocar aí. E a primeira pergunta que eu queria fazer é: qual é o seu legado, pai? O que que você vai deixar para os seus filhos? Porque assim como nós temos o nosso lar, temos a nossa família, passa na sua cabeça o que ocorreu lá atrás, no passado. O que que você guarda na sua mente do seu pai, da sua mãe, especialmente do seu pai? Vamos trabalhar com essa figura, né, masculina na sua mente. O que que passa na sua cabeça? O que que ficou? Que legado o seu pai deixou para você? Ou que legado a sua mãe que cumpriu o papel de pai e de mãe, né? Ou dos seus cuidadores, pode ser seus avós, porque há muitos motivos de algumas pessoas não terem os seus pais, né? Mas, de forma geral, o que que eles deixaram, que legado? E aí eu pergunto para vocês, que tipo de legado você, pai, quer deixar para o seu filho? Eu queria começar contando uma história. Talvez vocês já ouviram essa história, ela é bastante conhecida, mas conta-se de que há alguns anos um fazendeiro vivia no litoral, onde o Equilíbrio está aí nesse momento, né, do Atlântico, e constantemente ele estava precisando de empregados. E aconteceu que a maioria das pessoas estava pouco disposta a trabalhar na fazenda desse senhor, porque eles temiam a tempestade que costumava varrer aquela região, construções e assim por diante. E aí ele estava procurando por novos empregados e neste momento ele recebeu muitas recusas. E finalmente um homem magro, baixo, de meia idade, se aproximou e perguntou assim, ó, você é um bom lavrador? E aí o senhor falou assim, bem, eu posso dormir tranquilo em noite de temporal. E aquele homem achou estranho, né? Eu posso dormir tranquilo em noite temporal? Isso, eu consigo dormir muito bem, consigo dormir tranquilo enquanto os ventos sopram em noite de temporal. Embora ele estava um pouco confuso, né, com a resposta, o fazendeiro que estava desesperado por ajuda, ele o empregou. E aí o pequeno homem trabalhou tranquilo, de sol a sol, todos os dias ao redor da fazenda, mantendo-se muito ocupado todo aquele tempo, desde o alvorecer até o anoitecer, deixando o fazendeiro muito satisfeito. Então, queridos, uma noite o vento uivou ruidosamente. E nesse momento, o fazendeiro pulou da cama, agarrou um lampião e correu até o alojamento dos empregados. Foi direto àquele chefe, né, dos empregados ali, que era a pessoa que ele contratou, sacudiu o pequeno homem e gritou: levante, homem, uma tempestade está chegando. Amarre as coisas antes que tudo seja arrastado. Vamos, levante-se. E aquele pequeno homem olhou para ele, olhou, falou assim: eu lhe falei, senhor, eu posso dormir tranquilo, eu posso dormir muito bem em noite de temporal. E aquele homem, enfurecido pela resposta, o fazendeiro foi tentado despedi-lo imediatamente, mas como precisava dele, ele se apressou a sair, ele foi preparar o terreno para a tempestade. Do empregado ele pensou, bom, cuido dele depois. E para o seu assombro, queridos, o fazendeiro descobriu que todos os montes de feno tinham sido cobertos com lonas firmemente presas ao solo, as vacas estavam bem protegidas no celeiro, os frangos nos viveiros todas as portas muito bem travadas. As janelas bem fechadas e seguro, tudo foi amarrado, nada podia ser arrastado. O fazendeiro então entendeu o que o seu empregado quis dizer. Retornou para sua cama para também dormir tranquilo enquanto os ventos sopravam. É isso, queridos. Então eu pergunto para vocês: vocês conseguem dormir tranquilos enquanto os ventos sopram? E eu vou parar um pouquinho aqui. Não conseguiu compartilhar, certo, Atilibri? Porque Eu aí tô, então eu compartilho eu, daqui, tá tudo certo. eu até pedi o Ezequiel, o outro rapaz que está aqui, ele vai tentar compartilhar do computador dele, porque como eu preciso estar controlando aqui toda a reunião, não vou conseguir compartilhar e fazer a mesma coisa. Aham. Pois o Eu meu posso compartilhar? Eu posso compartilhar, pode, então? Fazer do jeito que a pode, gente só tem? não vai conseguir ver a gente, mas Não aí tem pode problema. compartilhar. Tudo certo, já cumprimentei vocês. É um pequeno esquema que tem aqui na minha, que eu simplesmente, como eu fiz em PowerPoint, né, e não no Canvas, como eu estava falando com a Tilibre,
Aí eu não consigo fazer isso. Ok? Está bem para vocês? Conseguem ver o meu PowerPoint, queridos? Sim. Ok, então vamos lá. Então essa é a minha pergunta. Qual é o seu legado, pai? E aí eu comecei então com essa história que diz: vocês conseguem dormir tranquilos enquanto os ventos sopram? É muito importante, querido, que como pais, vocês consigam dizer: eu durmo tranquilo em noite de temporal. São muitos os ventos que ruivam, são muitos os temporais, são muitos os vendavais que nós encontramos no dia a dia. Nós poderíamos citar inúmeras questões aqui, desde as características básicas que estamos vivendo como sociedade, como o hedonismo, a busca do prazer ou a constante busca do prazer. Nós somos impactados com isso, os nossos filhos muito mais. Nós vivemos em frente a determinadas ideologias, onde as nossas crenças, muitas vezes, elas correm riscos constantemente. Basta os nossos filhos irem para a faculdade, basta os nossos filhos assistirem um filme, basta os nossos filhos assistirem um seriado. Ou seja, são muitos os temporais, os motivos que nos dão inseguranças como pais nesse processo educacional. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês: o que nós podemos fazer para dormirmos tranquilos em noite de temporal? E aí eu queria então fazer uma proposta para vocês, a partir desse tema que eu tenho estudado e que vou dar uma leve pincelada aqui. A minha sugestão é que você seja um pai mentor, que eu seja uma mãe mentora. O que é isso? Esse conceito de mentoria, ele está muito presente em empresas, em instituições. No Brasil, ele tem começado a estar presente nas instituições, especialmente nas organizações financeiras, econômicas, mas ele está presente no exterior, ele está muito presente. Quando eu falo exterior, são países de primeiro mundo, especialmente, eles estão muito presentes na educação, no processo educativo, na escola, no período de escolarização, mas nós estamos ainda tateando nesse contexto. No Brasil, a única área que começa a aparecer hoje é a área da medicina, onde há, sim, novos estudantes, médicos, estudantes de medicina que já entendem a importância desse papel de ter o mentor, mas estamos ainda engateando. Essa terminologia, esse conceito, ele vem da literatura, né, desse material, desse livro, que é um poema épico da Odisseia, as aventuras de Ulisses. Então, a primeira vez que surgiu essa terminologia vem daí. Ou seja, a história, conta uma história de que Ulisses, que era o rei de Ítaca, ele precisava ganhar novos terrenos, novas terras, conquistar novas terras, e ele deixou, então, o melhor amigo dele, chamado Mentor, para cuidar do filho, Telêmaco, que era uma criança, um adolescente até então. E ele sai, ele demora para voltar. E o pai começa a demorar e o filho começa a se preocupar. Por quê? Porque há outros homens rondando o palácio, rondando o posto que pertencia a Ulisses, e ele então se apavora, ele fala: eu vou buscar o meu pai. E o mentor fala: você vai, mas você não pode ir sozinho, porque eu sou responsável por você. E ele já um jovem, ele fala: eu vou buscar o meu pai. Ele falou: então eu vou contigo. Então, o mentor entra nesse contexto de acompanhar esse filho e nesse processo longo de busca do pai, de trazer o pai novamente para que tome conta do seu reinado. Esse garoto, que é Telêmaco, ele se torna um homem, né? Mentor o acompanha, o ensina a ser um homem, o ensina a ter responsabilidade, o ensina a ter estratégias de vida e assim por diante. Mais tarde, na França, especialmente, esse contexto, essa história, né, esse material, essa produção, esse poema, ele é tomado para o contexto educacional, e é a partir daí que muitos contextos, muitos países, muitos contextos educacionais tomam conta, se apossam desse conceito de mentoria, e a partir daí é trabalhada esse conceito nos mais diversos contextos, especialmente o educacional. Então, de forma geral, queridos, o que é mentoria? É uma relação, então, entre duas pessoas, normalmente uma mais experiente, né, e outra mais jovem, menos experiente, que é o mentoriado. Então, nós temos aqui mentor e mentoriado. Se nós fôssemos trabalhar aí todo o conceito dentro das organizações, dentro das instituições, nós poderíamos ver que nem sempre é uma pessoa mais velha, né? Por exemplo,
Haja vista o interesse, a habilidade, a facilidade que os mais jovens têm hoje com tecnologias, né? Então, um mentor pode ser, sim, alguém mais experiente naquela área e, coincidentemente, mais jovem também. No entanto, de forma geral, essa figura é de alguém mais experiente para alguém menos experiente. Então, um mentor pode ser um mestre, pode ser um pai, um professor, um guia, um conselheiro, um amigo. Então, qualquer pessoa pode ser um mentor, desde que ele tenha a experiência, desde que ele tenha o expertise para ajudar alguém. Nós vamos ver aqui quais as características desse mentor, desde que se ele se dispunha a ser o mentor, a cuidar de alguém. E o mentoreado, por sua vez, então, podem ser os jovens. Nós estamos falando da nova geração, de forma geral, né? Estudantes, filhos, líderes, funcionários, aprendizes, adultos, um membro jovem de uma igreja. O que é importante, queridos, vocês entenderem? Desculpa, nesse contexto. Nós somos mais velhos do que uma geração que vem depois de nós. Se nós entendêssemos o papel que nós temos com relação à próxima geração, nós levaríamos isso muito mais intencionalmente. Qual o motivo de tantos países? Eu imagino que muitos de vocês aqui já estiveram em outros países, visitando, especialmente países do primeiro mundo, onde a gente gosta de ir, de visitar e pensar, poxa, isso aqui funciona muito bem. Infelizmente, nem todas as coisas, né, funcionam. Nós vemos hoje países de primeiro mundo onde a religião está, assim, despencando, poderíamos dizer, né? Igrejas que se transformam em pubs, em lanchonetes, em mercados, bares e assim por diante. Então, há vários contextos, né? Infelizmente, o aspecto espiritual. Vamos torcer para que chegue o dia onde muitas dessas igrejas reocupem, né, a posição, o lugar que já ocuparam. Mas eu estou falando em termos de desenvolvimento, né? De humanidade, de certa forma, de cuidar do outro, de ser responsável, de você cuidar de forma geral de uma nação ou de uma nova geração que vai ocupar exatamente os nossos lugares no futuro. Isso é muito importante nós entendermos, de que um dia nós todos sairemos, nós desocuparemos as posições que nós ocupamos hoje e outros estarão no nosso lugar. Entre eles, queridos, os nossos filhos, entre eles os nossos jovens funcionários, entre eles os jovens da nossa igreja, as crianças, os adolescentes e assim por diante. Então, esse papel é fundamental. Apenas eu trouxe para vocês terem uma ideia desse conceito de mentoria ao redor do mundo, de que nós não usamos, e que eu tenho trabalhado muito, batido muito nessa tecla. Olha só, esse aqui é um modelo que eu peguei, especialmente dos Estados Unidos. Existe, por exemplo, 4.000 agências de mentoria, de desenvolvimento de programas de mentoria. Eu coloquei aqui ao redor do mundo, mas, na verdade, esse modelo aqui, eu peguei de um modelo norte-americano. São 2.500 jovens norte-americanos enquadrados em programas de mentoria. Então, eu vou fazer essa correção, é nos Estados Unidos, tá bem? Nesse contexto, são 15 milhões de pessoas que se beneficiam desse contexto de mentoria. Há aí milhões de dólares de investimento nesses contextos. Olha, a maioria são voluntários. Muitos jovens, e mais de 40% estão entre as idades de 41 e 59, a maioria voluntários e trabalham em tempo integral. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se você trabalhar com o conceito de mentoria de forma geral, esse conceito vai atuar especialmente em duas áreas, que é no conceito de formação de carreira e a formação socioeducativa. Agora, você pensa assim, mas por que trazer isso para casa? O que eu tenho a ver com isso, sendo que eu sou pai? Queridos, nós não temos ideia do impacto que nós temos na nossa família quando nós entendemos que eu, pai, posso ser um mentor para o meu filho. E trabalhar com ele nesse contexto, sim, principalmente, e eu vou concluir com isso, com a ideia do discipulado, né, de ampliar esse conceito para a questão do discipulado, e vou trabalhar no contexto, mas quando eu entendo que além de pai discipulador, eu também sou um mentor, de ajudar esse meu filho a ser um cidadão, não vou nem dizer de destaque, mas um cidadão decente, que dê continuidade àquilo que eu prezo hoje,
Esse é o conceito, esse é o papel da mentoria na vida das pessoas de forma geral. Então, eu percebo que a Organização Mundial da Saúde reconhece hoje o conceito de mentoria como uma intervenção muito útil no quadro das prevenções de comportamentos, por exemplo, violento, a par de outras abordagens relacionais, entre elas a terapia familiar e a educação parental. E o que é preciso para ser um mentor? Então, nós podemos, por exemplo, poderia dizer para vocês que vocês podem, aqueles que não trabalham ainda, nós todos podemos trabalhar e ter essa noção e viver a vida dizendo para si mesmo, você não precisa nem usar o conceito, mas dizendo para si mesmo, eu sou o mentor da próxima geração, a começar pelos meus filhos, a priorizar os meus filhos. E nesse contexto, queridos, então, você vai entender questões como você não tem que ser alguém de destaque, você não tem que ter titulação acadêmica. Eu fico pensando, né? Quando a gente lê biografias, por exemplo, de pessoas famosas, eu gosto muito de biografia, e infelizmente nós não temos, eu sinto muito por isso, histórias de grandes pessoas no Brasil, temos alguns, mas parece que não é tão divulgado. Eu conheço muitas histórias de ex-presidentes norte-americanos, por exemplo, de pessoas famosas de outros países, e parece que eles não estão à nossa mão para nós entendermos, para nós vermos quem foram essas pessoas, né? E é importante entender que, por exemplo, pessoas de destaque no exterior, muitos delas têm mentores. A maioria das histórias que eu leio e biografias que eu leio de pessoas famosas, de presidentes norte-americanos, de escritores famosos, todos eles têm mentores, alguém que o ajudou a chegar lá, a não ficar sofrendo na vida 30, 40, 50 anos para daí aos 50 anos começar a dar um resultado. Não, eu estudei, eu sou um adulto, eu entrei na faculdade, terminei a faculdade, ter alguém, olha, vá por aqui, não vá por aqui, que tal eu te apresentar alguém para você entender isso? Num contexto de formação de carreira é fenomenal. Agora imagine você fazer isso para o seu filho, para alguém que está próximo a você, né? Trabalhar junto, estar junto. E está aí, queridos. Então, essas qualidades dos mentores é para isso, é ter comprometimento com o seu papel de mentor, é aceitar o seu filho. Aqui eu coloquei seu filho, mas pode ser, sei lá, um sobrinho que você trabalha, pode ser que você não tenha filho, mas eu gostaria de fazer esse papel. Então, ter habilidade de fornecer ajuda, né? Não estou me referindo, e é um cuidado que nós precisamos tomar. Esse cuidado é importante, especialmente com as mulheres, mas com os homens pode ocorrer. Não é uma dominação, não é você dizer, ok, a partir de agora, tudo que eu falar você vai fazer. Não, é aquela postura de dizer, essa pessoa está crescendo, ela está se desenvolvendo, ela está aprendendo. Então, eu posso compartilhar, eu gostaria de sugerir, eu gostaria de levar até você esses recursos, né? Ou estão aqui os recursos, como eu vou mostrar já daqui a pouquinho. Então, queridos, está aí, possui uma comunicação otimista, motivador, oferecer um modelo de aprendizagem contínua, buscar estratégias para o desejo e necessidade de mudar, inovar, deve levar o filho a atingir níveis superiores, trabalhar sua autoestima, auxiliar a evitar substâncias psicoativas e assim por diante, e eu já continuo. Então, quando eu penso, por exemplo, num contexto acadêmico, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem como estão os seus filhos? Como seus filhos vão na escola? Seus filhos têm dificuldade de aprendizagem? Por que os seus filhos não são os melhores alunos? Ah, mas eu não trabalho a questão de competição. Tudo bem, por que seus filhos não são bons alunos? Você sabe por que ele não tem atingido? Por que seu filho tem sofrido bullying, por exemplo? São questões que nós precisamos questionar e nós precisamos tomar essa responsabilidade. Para isso, nós precisamos aprender, estudar, conhecer quem são os nossos filhos e assim por diante. O que mais? Então, dando essa sequência, essas qualidades. Parece que o mentor, né, você olha para essa pessoa, quando ele aceita essa postura, esse papel, parece que ele tem o que você precisa, ele sabe cultivar relacionamento, ele está disposto a oferecer oportunidade, ele é respeitado, ele fala e ele ouve, ele é coerente com o seu estilo de vida, né? Ele é capaz de diagnosticar necessidades e assim por diante. E a lista continua, queridos. Adulto cuidadoso, ele toma tempo para ser amigo, ele vai brincar, ele chega, ele
dispensa o tempo todo dele no trabalho, quando ele chega, ele marca presença, eu cheguei, eu estou aqui, o que eu posso fazer, de que forma eu posso ajudar vocês, por favor, vamos fazer alguma coisa junto, movimentar aquele contexto, né, que por vezes as mães ficam ali horas e horas com os filhos e já não tem muita coisa mais para fazer, né? Então, é fenomenal o papel do pai nesse contexto, e é impressionante, né, às vezes eu fico pensando, quando a mãe, às vezes, fica o dia todo cuidando dos filhos. Eu fiz isso, né? E aí o pai chega e parece que os filhos têm brilho nos olhos. E muitas vezes eu me lembro quando criança, né? E aí, você gosta mais do papai ou da mamãe? Essas brincadeiras que às vezes a gente não deve nem fazer. E muitas vezes eu escutava, do papai, mas por quê? Porque o papai brinca com a gente. Eu pensava, mas eu fiz isso o dia inteiro. Mas aí eu me lembro, né? O que que o pai faz? O que que vocês fazem? Vocês pegam, desde que são pequenos os nossos filhos, vocês colocam eles na mão, vocês fazem essas crianças voarem, né? Vocês fazem essas crianças pequenininhas ainda ficarem em pezinho na palma da mão de um pai. E a mãe tá ali cuidando. Não, não faça isso, não faça aquilo. E os pais quebram essa sinergia, né? Maravilhosa. Ele faz um papel maravilhoso. Há uma sinergia entre mãe e filho, tanto que logo após aí o período de amamentação, quando você precisa, nós mães precisamos parar de amamentar os filhos, né, onde a mãe acha que o filho vai morrer se ela não alimentar, se ela não der o alimento para a criança, né, ela precisa voltar para o trabalho, né, é difícil cortar aquele vínculo, né, é uma sinergia que pode ser doentia, inclusive, se vocês pais não chegam e não quebram essa sinergia, queridos, essa é uma relação doentia, inclusive, entre mãe e filho. Então, vocês fazem esse papel. E de que forma? Levando o filho daquele ninho aconchegante, quentinho, para o mundo, para voar, para ver a vida, né? Para como se fosse uma águia voando no meio das montanhas e tudo. Gente, é legal, é quentinho aqui, mas lá fora o mundo é maravilhoso também. É perigoso? É, mas vocês precisam estar prontos para esse mundo. Esse é o papel de vocês, pais, nesse contexto de família. E quando o pai entende que é ele quem vai fazer isso, é ele quem tem que quebrar essa sinergia. É fenomenal, queridos. Então está aí. O mentor entusiasmado, ele entusiasma, motivado, motiva, o sereno tranquiliza. Coloque agora nesse papel do seu nome, ou você. O pai entusiasmado entusiasma, um pai motivado motiva, o pai sereno tranquiliza, o que pensa faz pensar da mesma forma que o pai aborrecido aborrece, o pai amargo amarga o contexto, o ambiente. Sua qualidade é igual ao seu compromisso, pai. Então está aí. Nesse contexto, a igreja é uma das únicas instituições que trabalha para o bem da família, queridos, ou uma das únicas instituições. Então, nós temos aí, e eu vou me referir especificamente à igreja adventista, queridos, são inúmeros. Haja vista aqui, que vocês estão vendo a quantidade de livros, a maioria dos livros que eu tenho aqui, eu tenho uma parte aqui do lado, lá atrás eu tenho mais uma biblioteca, fora os, não vou dizer milhões, mas centenas e dezenas de livros que nós temos hoje no computador. Nós temos um suporte diário da igreja para as nossas crianças, desde que eles nascem, escolas sabatinas, aventureiros, desbravadores e assim por diante. Tem um pássaro bem querido aqui junto comigo. Então, nós precisamos aproveitar, fazer uso disso tudo para a nossa vida, né? E eu sei aí, por exemplo, eu conheço Túlio, as filhas, eles são apaixonadas por desbravadores. E é triste ver que pessoas, adolescentes, às vezes da idade das meninas do Túlio, já não querem saber de se envolver na igreja, se envolver no clube de desbravadores. É difícil envolvê-los. Perceba que é um trabalho desde sempre, né? E alguém tem que ter essa visão. Opa, está querendo deixar de atividades da igreja, de participar da escola sabatina, de participar de campuri, de desbravadores e assim por diante, ou de várias atividades. O que está acontecendo? Está muito jovem ainda para deixar, ou não deveria deixar, ou quando chegar numa determinada idade, agora, como ele pode ser um capitão, ele pode cuidar dos mais jovens, ele pode ser um líder daquela unidade e assim por diante. Então, queridos, a igreja oferece esse modelo de graça para nós, né? De uma mentoria, de continuar cuidando, de formar, de trazer pequenininhos os nossos filhos e fazer deles futuros líderes também. Então, a família, nesse contexto, ela tem um papel fundamental. Eu diria que é como
desculpa, me fugiu aqui, como uma marca indelével que você deixa, né? Quando você carimba, fica para sempre na nossa vida. Uma digital, essa é a palavra que eu queria. Então, olha só, ninguém é capaz de nos moldar como nossa família. Queridos, quando nós nos referimos à família, é especialmente você, pai, você, homem, e eu, mãe. Por quê? Porque os nossos filhos são jovens, eles estão aprendendo, eles estão se divertindo, eles são felizes, eles são pequenos, eles têm dificuldade de aprendizagem por vezes, eles têm falhas, eles são tímidos, então somos nós. Sim, a família toda está ali crescendo, mas quem encabeça isso somos nós. Então, quase tudo que pensamos, sentimos, dizemos e fazemos está relacionado ao lar que crescemos. Nesse plano consciente, aceitamos ou rejeitamos as lições que aprendemos em família. Na família, nós adquirimos habilidades e o conhecimento para sobreviver. Na família, ela nos ensina a confiar ou a desconfiar do outro. O que é aceitável, apropriado e tolerável. Eu estava me lembrando aqui, né, nas nossas vivências, a forma como o que constitui a nós, claro, temos a nossa personalidade, nós nascemos com características únicas, mas aquele ambiente onde nós fomos moldados, especialmente os primeiros anos, queridos, essa vivência na família, esse é um modelo de como nós viveremos, de como nós construiremos as próximas famílias, as outras famílias e assim por diante. Então, nessa família, desenvolve-se padrões de reação emocional, estabelecem relacionamentos interpessoais que servirão de modelo para todos os demais relacionamentos na vida. Então, eu faria uma pergunta para vocês: por que é preciso acompanhar intencionalmente os filhos? Por que é preciso manter uma postura de mentor, de discipulador, de cuidado para com os filhos? E aqui eu queria descrever os vários motivos. Entre eles, olhem só, queridos, os filhos passam cada vez mais tempo com um grupo de pares. Os nossos filhos vão para a escola a manhã inteirinha. À tarde ele tem aula disso, ele tem aula daquilo. Final de semana que você pensa assim, né, que nós deveríamos, ok? Eu e minha família, ok. Mas aí você vai para a igreja, são várias atividades na igreja, tá tudo certo. Escola sabatina, desbravadores, e tem essas atividades todas. Aí nós temos um tempo para ficar para conosco. Muitas vezes nós enchemos a nossa casa de amigos. E aí o que acontece? Os nossos filhos ficam lá novamente com seus pares e nós com os nossos pares. Queridos, esse é um problema. Nós precisamos equilibrar isso. Não estou dizendo que nós não vamos interagir com adultos e com pessoas, mas nós precisamos cavar, buscar momentos só nosso. Momentos entre pais e filhos, entre a família, entre pai e um filho, entre a mãe e a filha, entre a mãe e o filho, entre o pai e a filha. Nós precisamos cavar isso. Por quê? Porque essa convivência, né, esse grupo de pares, eles reforçam um ciclo de organização de relações interpessoais em que as oportunidades de convivência e partilha com adultos significativos são cada vez menores. Queridos, é impressionante, mas nesse processo de vivência de professora, de psicóloga, eu tenho visto pais que deixam a responsabilidade dos filhos apenas para a mãe, apenas para as mães. É raro alguém, por exemplo, que tem o seu trabalho no período da manhã e à tarde eu estou à disposição dos filhos, porque minha mãe está trabalhando. É raro isso. E você sabe de quem eu estou falando. Quem eu estou falando sabe. É raro alguém que se preocupa, alguém que fala assim, esse é o meu papel também. O meu papel é saber como os meus filhos estão, como eles estão indo na escola, como estão indo as suas relações interpessoais, quem são os melhores amigos, por que ele está gastando muito mais tempo com os amigos do que estudando, por exemplo, e assim por diante. Então, queridos, essa é uma das respostas, por que é preciso acompanhar intencionalmente os filhos. Por quê? Porque eles estão vivendo cada vez mais tempo com os seus pares e muito menos tempo comigo. E diante de um problema, de uma dificuldade, de uma depressão, eles vão buscar ajuda com seus pares, e eles não têm condições de ajudar porque eles pensam iguais, eles não mostram a luz que existe depois dessa escuridão. Outra questão é acompanhamento favorece saúde mental, apoio socioemocional, suporte instrumental e autodeterminação. Alguém já trilhou o que eu trilhei, alguém sabe o que eu estou sentindo. E é por isso que a convivência, o acompanhamento favorece esse equilíbrio, essa segurança da saúde mental.
de ter alguém que você pode contar com diante dos seus problemas. Então, sentar com o filho, não dialogar com ele apenas no confronto, de frente a frente, mas lado a lado, andar junto, conviver juntos, isso tudo é um processo que a gente poderia falar muito mais. Outra questão, do porquê nós precisamos acompanhar, porque crescer não é fácil, queridos, e são muitos obstáculos que podem causar dificuldades ou desistência de vida. É impressionante. Nós somos frágeis da estrutura humana até que ela se constitua a muitos aspectos. E Deus deu esse privilégio maravilhoso de nós exercermos esse cuidado, esse papel. Olhem só, outros motivos do porquê nós precisamos acompanhar, né, esses nossos filhos que estão começando. Olha a fragilidade, né? Comparando essa imagem aqui com uma árvore, por exemplo. Então, nossos filhos são inexperientes, muitos têm dificuldades, o transtorno de aprendizagem, que acaba construindo uma imagem, às vezes negativa, às vezes não tão positiva, diante dos colegas, diante da classe. Eu tenho trabalhado com pessoas que têm transtornos de aprendizagem, que é difícil, que é totalmente diferente de dificuldade de aprendizagem, por exemplo, né? E muitos adultos vivem a vida tendo os mais diferentes TEAs, que não estou falando de transtorno do espectro autista, mas estou falando dos transtornos específicos de aprendizagem, que inclui dislexia, descalculia, desortografia, e entre os TDAHs e assim por diante. Tem crianças que têm problemas de saúde, problemas respiratórios, não conseguem respirar pelo nariz, vão para a escola já não tendo dormido a noite toda, estão cansados porque não dormiram direito, né? Tem problemas emocionais, ritmo lento ou ritmo acelerado demais, né? Tem altas habilidades, a mente não para, as sinapses ali estão trabalhando constantemente, são tímidos, têm medo, sofrem pressão de grupo, bullying, excesso de informação. Queridos, olhem só, são muitos os motivos aí que nos levam a nos preocupar, a nos colocar como uma postura de eu estou aqui para ajudar, de entender essa fragilidade, de ver a criança não a partir da minha altura, do meu nível, mas de vê-lo como alguém que está crescendo, que não é forte o suficiente, mas ele pode ficar. Esse é o meu papel. Né? Quantos e quantos de nós queremos que os nossos filhos sejam fortes como nós, em alguns aspectos? Poxa, como que aconteceu isso contigo? Não, é um processo, eles estão num processo, são frágeis emocionalmente e eles precisam ser fortalecidos para que eles não se transformem em cristalzinhos, né? Mas que sejam fortes e resistentes, que enfrentem o mundo, que diante do namoro, quando levarem fora, eles não pensem em suicídio, por exemplo, que é o que vem acontecendo, infelizmente. Isso aí, queridos, eu gosto desse modelo de mentoria, tá aí, ó, talvez um dos mais famosos que existiu. Eu coloquei Alexandre o Grande aqui, mas foi ele quem quebrou essa sequência, porque morreu muito cedo, né, não cuidou nem de si. Então, Sócrates, quando você estuda aí, toda essa sequência dos grandes filósofos gregos, né, houve ali uma sequência de mentoria maravilhosa, né, Sócrates, que trabalhou com Platão, aliás, Sócrates não escreveu nada, né? Quem escreveu foi Platão, as ideias de Sócrates, somadas às suas, assim por diante. E está tudo bem, porque Sócrates foi um filósofo que deixou muitos legados importantes, né? Fez o seu papel, mas não escrevia, ninguém precisa ser escritor, e assim por diante. E aí a soma de tudo que Platão tinha, Aristóteles complementou. Não estou questionando aqui, diante de conceitos religiosos, espirituais. Não, estou falando de vida, de sequência de vida, né? De alguns modelos que podem nos ajudar em determinadas instâncias. Nós temos outros modelos espirituais, com certeza melhores do que esse. E nós temos outros modelos de mentoria, alguns positivos, outros negativos, como vocês podem ver aqui, né? Eu gosto desse último aqui, de Lúcio Costa. Nós ouvimos hoje muito falar de Oscar Niemeyer, por exemplo. No entanto, Oscar Niemeyer foi estagiário de Lúcio Costa. Ele aprendeu com o Lúcio Costa. Eu gosto desse outro modelo de Anne Sullivan, que trabalhou com Helen Keller, né? As duas têm certas deficiências, mas é impressionante, é impactante o que Anne Sullivan pôde fazer por Helen Keller e assim por diante. Eu conheci pessoalmente esse senhorzinho aqui, ó. Eu morei na África do Sul, fui estudante missionária num colégio nosso que tem lá. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, né? Agora, ele não viveu no mesmo período que Gandhi, por exemplo. Não, nós também podemos aprender e pegar modelos, né,
que já ocorreram. Isso pode ser o modelo de um pai que já faleceu, de um avô que fazia dessa forma assim por diante. E como eu falei, tem outros modelos aí que nem sempre são o que eu concordo, tem outros que podem concordar, está tudo bem, mas são modelos de mentoria, querido, são impactos que causam. É muito melhor que nós, pais, sejamos esse modelo, sejamos esse mentor para a próxima geração. Eu sou apenas uma pessoa, mas ainda sou uma pessoa. Eu não consigo fazer tudo, mas ainda eu posso fazer algo. E porque eu não posso fazer tudo, não me recusarei a fazer algo que eu possa fazer. Eu gosto dessa frase dentro de contexto de mentoria. Então, queridos, a ideia de ter alguém para guiar por meio de uma estreita relação tem exercido grande influência sobre os sistemas educativos ao longo dos séculos. Para isso, há que conhecer os nossos filhos, né? Há que conhecer a próxima geração. E aqui eu não vou entrar em cada detalhe, eu amo esses assuntos, mas vou apenas mostrar para você. Eu queria fazer uma pergunta: você conhece seu filho? Por exemplo, você sabe o que implica estar na pré-adolescência? O que é estar no início da adolescência, no meio da adolescência, na adolescência tardia, por exemplo? Peguei apenas um pedaço desse processo de desenvolvimento. Por exemplo, olha que interessante, na pré-adolescência, o que acontece dos 9 aos 12 anos em termos de características mentais? O que ocorre com os nossos filhos nesse período aqui da pré-adolescência, por exemplo, nas características sociais? Você sabe disso? Isso é conhecer os nossos filhos. Para isso, nós precisamos saber, nós precisamos ler, nós precisamos ir atrás. Olha as características espirituais, que interessante. Tem interesse pelas coisas da igreja. Ele toma decisão para o batismo em torno mais ou menos dos 11 anos. Eles gostam de testemunhar, de usar emblemas, faixas. Ele tem grande credulidade. Olha outro período aí, o início da adolescência. Você conhece, você sabe como que o seu filho pensa, quais são as características mentais deles, das meninas, dos meninos. Quais são as características físicas desses nossos filhos nesse período? As sociais. Olha que interessante, as espirituais são influenciadas pelas atitudes de grupo. De 13 anos, por exemplo, ocorre o maior número de batismo. Queridos, por que é importante saber isso? Porque eu adulto, vou viver a minha vida no período que os nossos filhos estão, por exemplo, na adolescência, fazendo de tudo para que ele viva intensamente esse período. Ah, mas e a minha vida? Desculpa, mas a nossa vida muitas vezes tem que ficar em segundo plano. Por quê? Porque eu estou cuidando de um período frágil da vida onde eu preciso fortalecer. Daqui a pouquinho, todos ficaremos, como eu e como muitos que estão aqui, só olhando, né? Ajudando, contribuindo de alguma forma, mas já foi. Já foi. Então, o período é crucial, né? O período de prontidão para determinadas formações são cruciais. E aí, queridos, como eu já falei, há que comprometer-se, então, com o papel de pai, amar e aceitar o seu filho como ele é. Tem dificuldade, tem um transtorno, tem uma patologia, é o nosso filho, não importa, nós precisamos aceitá-lo, de adquirir a habilidade de fornecer ajuda. Tudo isso aqui eu estou reforçando o motivo por que nós precisamos cuidar dos nossos filhos de forma que nós demos essa sequência maravilhosa. Eu estou voltando aqui para mostrar o porquê aqui, ó, nesse contexto que nós precisamos conhecer os nossos filhos para cuidar deles, para mentoreá-los, para levar à frente, para dar aquilo que eles necessitam, porque do contrário eles não terão. E eu queria terminar aqui, entre outros assuntos, para não me estender muito, para dormir tranquilo enquanto os ventos sofram, os pais mentores precisam. E eu queria pegar esse modelo bíblico maravilhoso que nós temos aí, quando Davi, tendo seu filho Salomão já à sua frente, já adulto, eu imagino, um jovem adulto, e ele nos dá aí, queridos, um modelo de mentoria e ao mesmo tempo de discipulado. Eu queria convidar vocês, se vocês quiserem aí agora abrir a Bíblia de vocês em Coríntios, eu acho que é 2 Coríntios, deixa eu só verificar aqui, 2 Coríntios, só um momentinho, devia ter deixado marcado aqui. Talvez não dê tempo, eu vou convidá-los para vocês verem esses conceitos um pouco depois, mas olha só. Imagine Davi em frente a toda a multidão de pessoas que estão ali, e ele começa, então, mostrar para aquela população toda
Quem será o próximo rei? Quem está à frente? Queridos, agora imagine você fazendo isso com o seu filho. Queria que você fizesse um pouco desse exercício. Então, nesse contexto, para que nós dormamos tranquilos, enquanto os ventos sopram, um dos aspectos ou o outro aspecto que nós podemos fazer é discipular os nossos filhos. E aí Davi fala assim: quanto a ti, meu filho Salomão, conheça o Deus do teu pai. Queridos, isso aqui é fenomenal. Esse é o papel, é o meu papel como pai e mentor, é discipular o meu filho. Vai lá, filho, deixa eu te contar quem é o Deus do teu pai. Se você o buscar, né, você o encontrará. Mas se você o abandonar, filho, ele o rejeitará. Isso aqui é tremendo, queridos. Nós precisamos encorajar os nossos filhos. Aqui Davi fala para o seu filho: veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Portanto, seja forte e mãos ao trabalho. Esse é o nosso papel. Tá difícil, filho? Tá, mas vamos lá. Eu vou te ajudar, porque Deus te escolheu. Você é o meu filho. Você não veio ao mundo à toa. Você deixou milhões de espermatozoides atrás e você já é um vencedor desde o início. Não é um discurso barato, um discurso de coach. Não, isso aqui é algo muito sério. É verdade, é isso. Quando você olhar para o seu filho, você precisa olhá-lo como vencedor. Como que esse garotinho tão pequenininho, tão frágil, como que essa menina que chora às vezes é tão sensível? Querido, está ali dentro. Essa filha frágil, que às vezes você a vê como frágil, esse filho que você o vê como frágil, no futuro ele pode ser um homem como você, ou melhor do que você. Então isso é seríssimo, né? Que mais que Davi fez? Ele equipou o seu filho e deu a Davi, a Salomão, o seu filho, a planta de tudo que tinha em mente. Olha que interessante, né? Queridos, muitos de nós somos profissionais brilhantes e os nossos filhos não. Estão lá, o pai está lá se matando, trabalhando, os filhos estão pendurados no celular, no computador, é, sabe, fazendo aquilo que compete apenas eles. Há um mundo a ser vivido. Nós precisamos passar essa ideia para os filhos, que eles precisam cuidar da vida, que é extremamente séria, né? Ela é extremamente séria, ela exige um comportamento, uma atitude. Isso é muito importante, e para isso eu preciso mostrar, filho, isso aqui é uma forma de você ganhar o seu pão no futuro, é uma forma de você criar os seus filhos, então venha, eu vou te ensinar, vamos trabalhar juntos. Mas, querido, isso não posso fazer depois, né, depois de tudo, nós precisamos fazer isso no processo. O que mais? Nós precisamos instrumentalizar nossos filhos. Tudo isso, disse Davi, fez-me entender o Senhor por escrito de sua mão, saber todas as obras desta planta, né? É dar para eles, é pagar, muitas vezes é oferecer, né, instrumentos específicos. O que você pode fazer? Que tal se você fizer esse curso além do que você está fazendo? Que tal você melhorar na sua escrita? Que tal você fazer um curso à parte? Né? Tudo isso nós precisamos trabalhar com eles, por eles, né, motivá-los. Nós precisamos empoderar os nossos filhos. E aqui Davi fala assim: esforça-te, Salomão, e tem bom ânimo, faze a obra. Não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus contigo, e há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará. Queridos, olha que maravilha. Empoderar os filhos. Vamos, filho, você consegue, você tem condições. Ajudá-los a estabelecer uma plataforma. Né? O rei Davi disse a toda a assembleia: você aqui é o meu filho. Queridos, quantas e quantas vezes nós estamos a uma mesa, ou nós poderíamos estar ali com os nossos amigos, comendo juntos, e o nosso filho adolescente, que já tem condições de estar ali num diálogo, ele está lá no sofá sentado, comendo sozinho, separado, ou no quarto, ou a gente arruma uma mesa para as crianças. Não, há momentos que eles têm que estar conosco. E nesse contexto, nós precisamos incluir os nossos filhos. Ah, sabia que fulana passou no vestibular a semana passada? Ah, você sabia que a partir que fulano construiu, foi ele que fez essa mesa? Eu tenho um paciente, por exemplo, que outro dia ele falou: olha, essa semana eu não pude estudar direito, não pude fazer nenhuma atividade da terapia, porque eu estava muito ocupada. O que você estava fazendo? Eu estava fazendo uma cama. Como assim uma cama? Nós chegamos do exterior e eu aprendi lá na escola, tal, eu aprendi a mexer com marcenaria. Cheguei aqui, não está fácil a situação financeira, então eu mesmo fiz a minha própria cama. Eu pensei, meu Deus, que coisa rara, né?
Queridos, nós precisamos estabelecer uma plataforma para os filhos, nossos filhos, no sentido de ajudar a autoestima deles. Esse é o meu filho. Olha, meu filho está fazendo isso. Olha, meu filho que é casado, sei lá, né? Talvez eu nunca fiz isso. Olha, esse meu filho tem dado muito orgulho para mim. Essa é uma forma de eu colocar esse meu filho no lugar dele. É um príncipe, né? Eu sou o rei dentro do meu lar, né? Minha esposa é a rainha, então meu filho é um príncipe. É um modelo daquilo do que Deus quer fazer por nós, por nossos filhos. Então, meu filho Salomão, a quem Deus somente escolheu, nós precisamos fazer isso, queridos. Esse é o meu filho. Queridos, nós vamos nessa excursão e o meu filho está aqui do meu lado, ele vai me ajudar. Se vocês precisarem de alguma coisa, contem com ele. Me arrepia de pensar um menino numa menina, uma moça que às vezes é ali, que está começando, que é adolescente, de repente o pai me coloca dentro de uma responsabilidade, né? Eu imagino ali alguns de vocês ajudam em clubes de desbravadores, em atividades de igreja, de repente, gente, pode falar comigo ou com o meu filho. Olha que coisa maravilhosa, queridos. É isso que Salomão fez. Que mais? Nós precisamos lembrar os filhos que ainda resta trabalho a fazer. Salomão é jovem, experiente e o trabalho é ótimo. Salomão, eu sei que você é jovem, mas tem muita coisa para fazer, então vamos lá. E é isso, queridos. Então, indo aí para o final, nós precisamos apontá-los para Jesus. Aqui, mais uma vez, Salomão fala: o templo não será feito para homens, mas para o Senhor Deus. Salomão, queridos, você é fofinho, você é o meu filho amado, querido, mas não é sobre você. Tem uma moldura muito maior, meu filho. É uma moldura muito mais importante. Esse é o foco de tudo. Você é parte desse projeto, mas você não é o centro de tudo, né? Isso é importante. Nós precisamos também, queridos, tranquilizar. E ainda porque tenho feito, afeto a casa do meu Deus, o ouro, a prata particular, o que eu tenho, eu dou para a casa do meu Deus. Ou seja, meu filho, você já fez tudo o que você pode. Tá difícil, mesmo assim, se precisa de ajuda, se precisar, se você não der conta, o pai tá aqui, ó, para te ajudar. Eu vou junto, eu vou lá, eu vou te acompanhar nisso, eu vou te levar se for preciso. Não se preocupe, eu vou estar aqui para isso. E aí, finalmente, queridos, nós precisamos deixar os nossos filhos voarem, né? Salomão faz uma pergunta para todo o povo, e nesse meio do povo tem um filho ali no meio. Ele pergunta: quem está disposto a consagrar-se hoje ao Senhor? Já imaginaram, queridos, que triste quando você pergunta para a sua comunidade, para a sua igreja, para aqueles que estão perto de você, para a sua família, e de repente o seu filho fala: eu estou fora. É muito triste. Se isso aconteceu com a sua família, se isso acontece hoje, pode acontecer nas nossas famílias. Eu queria dizer que Deus está o tempo todo trabalhando conosco e com os nossos filhos. E o Espírito Santo pode alcançá-lo onde ele estiver. O trabalho que você fez como pai, você pode sentir que você fez tudo que estava ao seu alcance, você fez o seu melhor. E mesmo assim o seu filho deixou da igreja, ou pode correr o risco de deixar. Seja firme, continue firme, interceda pelo seu filho todos os dias. E, queridos, no momento certo, ele vai estar ali, ele vai se reconsagrar, ele vai fazer parte, e ele vai aceitar esse convite. Porque você precisa fazer isso? Porque ele tem o livre-arbítrio também, né? Especialmente se ele é adulto. Nós precisamos entender, nós não somos o Espírito Santo. É muito importante que nós entendamos isso, mas nós podemos interceder ao Espírito Santo por ele. Então, se ele teve a liberdade de voar, às vezes, longe dos caminhos de Deus, queridos, nós temos a liberdade de orar, de interceder por eles constantemente até que eles voltem. E nós vamos, então, nos alegrar. Então, o povo se alegrou porque havia oferecido voluntariamente, porque o coração voluntário havia oferecido voluntariamente o Senhor, e o rei Davi também se alegrou muito. Então, pais, vocês conseguem dormir tranquilos enquanto os ventos sopram? Eu queria terminar aí com essa pergunta e dizer que a ideia de conduzir alguém por meio de uma estreita relação tem exercido grande influência através dos séculos. É um modelo que nós podemos seguir. E o nosso futuro está nas mãos da próxima geração. Né? As crianças, adolescentes, jovens de hoje serão os homens e as mulheres de amanhã. Tudo vai depender do modo como nós cuidamos e do modo como nós educamos os nossos filhos hoje. É isso, queridos, que eu tenho para dizer para vocês. E talvez, Atilibre, eu poderia abrir um pouquinho através dessa última pergunta que eu fiz.
Você consegue dormir tranquilo em noites de temporal? Você tem conseguido dormir tranquilo em noites de temporal? O que você pode fazer para dormir tranquilo em noites de temporal? Talvez podemos abrir para dialogar um pouco sobre isso. Eu não sei como que funciona, então vocês podem sugerir aí. Deus seja louvado aí pelas palminhas também, tá bom? Professora, eu quero antes de mais nada agradecer. O pessoal já vai, quem quer participar, já vai levantando a mão aí para eu poder organizar aqui. Mas eu estava aqui ouvindo a sua explanação e fui até anotando aqui, pensando, porque eu gosto muito de escrever nos insights que a gente vai tendo, né? E esse é um tema que toca muito meu coração. A questão da mentoria, sabe? Porque eu vejo que essa é uma necessidade que nós temos de sermos mentoriados e de mentorear, né? Eu gosto daquele texto de Paulo, quando ele diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu tenho buscado encorajar homens a dizer isso. E talvez, eu sei que talvez isso, para muitos, pode soar como uma certa arrogância, mas ter a santa ousadia de olhar para o seu filho e dizer assim, olha, olhe para mim e faça como eu estou fazendo, do jeito que eu estou fazendo. E quando errar, obviamente que você vai ter a hombridade de olhar para o seu filho e dizer, olha, você viu o que o pai fez? Está errado, não faça. Né? E nós, esses dias eu ouvi uma frase de um rapaz aí na internet, ele dizia assim, o seu filho, você, pai, é a pessoa, é o ser mais espetacular para o seu filho até os 10 anos. Até os 10 anos, você é a pessoa, você é a referência. É, Você é exatamente. né? A hora Uhum, que passa, depois dos 10 anos, como a professora colocou, eles começam a andar nos seus pares e eles começam a olhar para outras pessoas e outras referências começam a surgir. uhum, Então, uhum, se eu uhum, não trabalhar até os 10 anos, fortalecendo essa referência, dificilmente eu vou conseguir sobrepor as referências posteriores. uhum, Eu não sei se eu estou correto, professor. uhum. Creio que Exatamente. essa é uma questão que eu vejo assim, que a gente precisa se atentar, principalmente pais com filhos mais novos. Eu tenho falado muito com homens, e muitos homens têm vindo até mim dizendo assim, Etilíbrio, o meu filho não quer saber de mim. O meu filho não quer falar comigo, o meu filho não quer se abrir. E aí a gente começa a cavar mais fundo e relembrar os primeiros 10 anos, e aí eles vão dizer, não, esse período o meu filho não me viu, porque eu estava trabalhando, eu estava fazendo isso, eu estava fazendo aquilo, e eu tenho motivado homens, principalmente pais novos, a, a viver uma vida, de repente, mais simples, para que ele não perca essa oportunidade de estar com o seu filho enquanto eles são novos. Porque depois que eles crescem, é muito difícil você conseguir o afeto, né? Você vai ter o respeito, você vai ter, de certa forma, o carinho, mas esse algo mais do tipo assim, nossa, agora eu preciso resolver uma questão, para onde eu vou? Não tem dúvidas, eu vou para o meu pai. Uhum, uhum. Professora, eu te interrompi, a professora queria falar? É no sentido de dizer que sim, há um período de prontidão, né, Tilibri, onde a criança está no período de formação, então o impacto que o pai, a mãe, a educação tem sobre eles, sim, é muito grande. É como, por exemplo, o período onde as crianças aprendem a ler, a escrever, a interagir, a se socializar, são períodos que a gente chama períodos de prontidão. Esses períodos é onde nós podemos mais agir. Claro, nós nunca vamos deixar de ser pais,
O Espírito Santo, por sua vez, ele também pode trabalhar no meu coração, por exemplo. Como pai, eu posso não ter feito um trabalho como pai que eu deveria fazer lá atrás. Mas o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele pode nos empoderar para continuar fazendo isso, mesmo tendo os nossos filhos crescidos, né? Há muitas histórias, e nós todos aqui conhecemos, de pessoas que elas foram transformadas pelo Espírito Santo. Então, eu acredito que, assim como nós pais podemos melhorar como pais, os nossos filhos podem também entender que esse pai que não foi um bom pai no passado, né, naquele período de prontidão, como eu te falei, esse pai transformado, ele pode continuar causando impacto, né? Eu acompanho, pra você ter uma ideia, uma família onde a mãe precisou literalmente delegar o cuidado dos filhos à avó. E a angústia, né, que foi surgindo, que foi crescendo, a ausência dessa mãe que já era separada do marido, foi muito grande no coração dos filhos, a ponto de ter, inclusive, sentimentos de raiva, de ódio, né? Essa mãe, então, acabou mais tarde se convertendo, ela conheceu a Deus, e esse Deus maravilhoso, que é o nosso Deus, mudou o coração dessa mãe. E aquela angústia que tinha no coração dos filhos, especialmente de uma delas, cada dia mais está sendo trabalhado, o Espírito Santo está trabalhando também, através da conversão desse coração, dessa mãe, desse pai. Isso é importante nós entendermos, né? Então, sim, você está certo, há o período que causa maior impacto na formação, na construção do nosso filho. No entanto, nós nunca fomos pais antes, então nós vamos errar, nós erramos. Isso é importante entender, que quanto mais nós lemos, nós estudamos, nós podemos ajudar os nossos filhos, mas não quer dizer que nós não vamos errar, até porque nós damos, aquele pai que ama, ele dá tudo o que ele pode, mas não pode ser que não seja o melhor para o filho, ele pode entender outro tipo de educação. Então, realmente, eu gosto do que Ellen White fala aqui, nós precisamos fazer o nosso melhor, e Deus vai completar aquilo que nós não demos conta de fazer, porque é muito grande, né, Tilibre? Deus seja louvado, né, por essa misericórdia. Eu vou abrir aqui, o pessoal já levantando a mão. Rinaldo, fala, meu querido. Olá, muito bom dia, feliz sábado a todos. Parabéns, professora Bom dia, Janete. Deus seja louvado. Parabéns, professora Janete. Como é bom ouvir uma pessoa acadêmica, qualificada, com uma bagagem, uma experiência fantástica a passar para nós. Olha, doutora, deveria ter mais conteúdos, e essa informação que você nos presenteou hoje deveria chegar às casas, aos lares com mais frequência, doutora, porque, de fato e de verdade, nós pais nunca fomos pais antes, então nós não temos essa experiência e ela vai sendo construída junto na nossa vida, com nossos dilemas. E nós, pais, não sabemos o impacto que nós causamos positivamente ou negativamente aos nossos filhos, né? Então, eu quero parabenizar a professora Janete, foi uma maravilha de uma explanação, aprendi muito e, graças a Deus, nós temos esse conteúdo aqui. E dizer, professora, continue a discernir, passar essa informação adiante, propagar essas informações, porque nós, pais, às vezes, deixamos de investir tempo de qualidade com nossos filhos, achando que não é importante, e quando lá na frente a gente vê a lacuna que causamos nesses filhos, positivamente ou negativamente, dependendo como foi a nossa jornada de ser um mentor na vida deles. Foi brilhante. Eu agradeço, porque eu pude observar que, graças a Deus, ainda na minha ignorância em algumas coisas, acertei com a minha filha Stephanie, que hoje tem 20 anos, e ela, essa semana, estava estudando, pai, eu preciso fazer uma mentoria. E veio na minha mente essa palavra fazia muito tempo, na época acadêmica, ela falou, pai, eu preciso fazer uma mentoria, vou procurar uma professora para me ajudar nas questões acadêmicas da redação e tal. E, coincidentemente, ela estava falando dessa mentoria. Como é importante, professora. Obrigado, viu? Quero agradecer e que nós, pai, possamos escutar mais você, professora. É muito bom. Inclusive, Rinaldo, achei interessante você falar aí, nós pais podemos sim ser mentores dos nossos filhos, nós damos conta até uma idade, por exemplo, em termos de educação, em termos de companheirismo, de amizade, nós vamos poder fazer isso o resto da vida. Mas, às vezes, em contextos acadêmicos, é exatamente isso.
Nós não damos conta, por exemplo, de ensinar matemática, física, química, por exemplo, para eles, estar ali acompanhando. Aí, a partir deste momento, nós precisamos realmente de alguém que os oriente, ou para aquela área, quando ele tem uma tendência melhor, onde ele tem um talento para aquela área, nós vamos até ali, opa, meu filho é bom nisso, ele entende, a partir de agora eu preciso de um mentor. E esse mentor precisa também ser acompanhado por nós, porque a gente não quer qualquer pessoa na vida dos nossos, né? Isso é muito importante, ok? Eu queria dizer que eu vou só mais um pouquinho, queridos, porque hoje eu vou participar de uma atividade, então talvez a Tilibre mais umas 2 participações, pode ser? Tem 2 aqui, professora. Ah, Mais tá 2, ótimo. e Então, eu creio que antes das 7 a gente finaliza. Eu sei ok. que a professora tem a sua responsabilidade aí. Carlos, por favor. Fala, Carlos. Bom dia, saudações de feliz sábado. Para dar o resumo, agora em fevereiro, o meu filho de quase 24 anos se formou em veterinário. Aí, com isso, eu estava em ritmo reduzido na minha faculdade de fisioterapia, já que tinha que dividir os esforços. Uhum. Tem que fazer isso aí Bom, mesmo. que parceria boa, né? 2 universitários aí, né, Carlos? Quando tem aquelas pessoas que às vezes não estudou no início, mas depois, aos 40, alguma coisa assim, começou a estudar, tem essas outras situações também. É isso, exatamente. Sucesso para vocês, Carlos. Eu imagino aqui que se eu perguntar se tem alguém aqui que gosta de ser pai, que tem orgulho de ser pai, muitos levantarão. Mas nesse contexto nós precisamos entender e trabalhar com essa responsabilidade, com esse privilégio. Eu vejo muito mais como um privilégio, sabe, Abraão? Então, se você tem tido dificuldade, por exemplo, de aceitar e de comemorar esse papel, esse privilégio que Deus te deu de ser pai, por exemplo, eu sugeriria que você focasse mais nesse sentido e buscasse os conceitos, buscasse entender de que não é qualquer papel, de que não é qualquer responsabilidade, e que você jamais deveria ter vergonha desse papel. Eu queria contrapor com você, contando outra história bem rapidinho. No Dia dos Pais, há 8 anos, eu estava numa igreja, e dentro de uma igreja, perto do horário do almoço, e eu normalmente não costumo contar essa história, mas eu vou contar para você. E enquanto naquele horário eu olhei no relógio, eu fui para dentro da nave da igreja, eu estava atrás, e eu fui para frente da igreja e eu pensei, poxa, não tem ninguém mais dentro da igreja, que estranho, para onde as pessoas foram? E naquele momento eu lembrei que era Dia dos Pais. E o meu pai estava ali, sendo velado. Depois de 1h30, mais ou menos, 1 hora, todos foram voltando, porque aí nós teríamos o culto e nós levaríamos meu pai para ser enterrado. Eu te digo uma coisa, um pai faz muita falta, muita falta. Eu já era adulta quando perdi meu pai, sabe? Agora, você viver a vida não entendendo que esse papel é um privilégio, é uma bênção para o filho, para os sobrinhos, para quem está ali na casa, é uma pena. Então, eu queria te incentivar a você ir atrás, trabalhar, porque é maravilhoso alguém dizer, eu tenho um pai, eu tive um pai. No Dia dos Pais, esse pai não está aqui, ele faz falta. Por favor, Abraão, trabalhe com isso. Trabalhe com isso, entenda que isso é um privilégio. Você não deveria nunca ter vergonha disso. Se você não sabe, se você tem dificuldade de agir, de ser um pai, né? Não importa, eu não estou dizendo um pai perfeito, nós nunca seremos pais perfeitos. Mas nós podemos ser usados pelo Espírito Santo para ajudar, para fazer companhia, para estar presente, para corrigir, para ser um amigo, para ser um companheiro, para andar de bicicleta, sabe, nas coisas simples da vida. E é isso que eu me lembro do meu pai, sabe? Lembrar que eu perdi o meu pai justamente no Dia dos Pais é triste por um lado, mas por outro, eu tenho muitas lembranças maravilhosas do meu pai. Sempre acertou? Não, mas ele foi um pai muito presente, marcante, simples, encanador, eletricista, que trazia uma caixinha de compra na bicicleta, que é o que nós comíamos no final do dia. Então, por favor, não minimize esse papel. Ele é divino, tá bem? Que lindo.
Professora, eu queria demais agradecer a sua participação, aos ensinamentos, relembrar aos nossos amigos que essa aula foi gravada e posteriormente você vai poder assistir novamente e internalizar esses conceitos, tá? Professora, que Deus continue abençoando você, o seu ministério. Eu sei que você faz parte de uma família pastoral das mais queridas que nós temos no nosso país. Pastor Adolfo Soares é um homem que eu tenho, assim, em alta consideração, por ser um homem extremamente espiritual. Tivemos o privilégio, ano passado, aqui na igreja do IACS, de tê-lo conosco, numa semana de oração. Foi uma bênção, né, Ari? Foi uma bênção, foi incrível. Então eu queria demais agradecer, porque eu ainda não tinha tido o privilégio de ouvi-la, e foi maravilhoso, tá? Professora, eu quero te liberar. Queria pedir para a professora, se a senhora puder interceder por nós, orar nesse momento conosco. Okay. Vamos orar então. Querido e santo Deus, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos num horário tão incomum, Senhor, para tratar de assuntos tão fundamentais para a nossa vida. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Nós te louvamos e te agradecemos por podermos interagir, por podermos ouvir, por podermos aprender. Eu estou aqui para isso, para aprender, para entender que há um ministério de que, por mais que nós tenhamos falhas, dificuldades, limitações, nós podemos de alguma forma contribuir. E eu te agradeço muito, Senhor, por esses líderes de família, por esses pais, por esses homens que estão dispostos, Senhor, a se colocarem nas tuas mãos e serem usados como instrumentos seus para fazer o papel de sacerdote, para ajudar a construir gerações, famílias. Ah, Senhor, que privilégio. Muito obrigada por isso. Eu peço uma bênção especial sobre cada um que está aqui presente. Eu peço uma bênção sobre aqueles que ouvirão também esse discurso, Senhor. Falho também, não é perfeito, nós não entramos em muitos assuntos que poderíamos entrar, mas que é um desencadeador, talvez, de algumas ideias, de algumas propostas que podem ser muito mais ampliadas e podem ser muito mais trabalhadas e fomentadas no sentido de louvar e bendizer o teu santo nome acima de tudo nesse processo educativo de acompanhamento de nós mesmos como pais, mas especialmente dos nossos filhos e da nova geração de forma geral. Abençoa cada família aqui representada. Abençoa cada filho aqui representado. Abençoa cada filho que está deitado aí no quarto ao lado. Abençoa cada filho que está em outra casa, em outro lugar, em outro país dos representados aqui. Que onde eles estejam, que o teu Santo Espírito esteja com ele, falando, Senhor, falando-lhes ao ouvido de que eles têm um pai que não é perfeito, Senhor, um pai que ama, um pai que quer fazer o seu melhor, mas acima de tudo, eles têm um pai que é sim perfeito e que quer levá-los juntamente com esse pai terrestre para as mansões celestiais e vivermos juntos por toda a eternidade. Que isso, Senhor, um dia se realize, se concretize e nós possamos, Senhor, juntamente com os nossos filhos, grandes, crescidos, adultos, ou os nossos filhos adolescentes, crianças, chegar no céu e dizer, Senhor, estão aqui, aqueles que o Senhor me deu. Ah, Senhor, esse privilégio nós queremos muito, e nós oramos muito por esse dia, por este momento. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Ok, 6h59, certo, Atilibra? Então, nós... Certo, querida, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, tá? Ok, foi um privilégio. Feliz sábado para todos vocês aí. Feliz Tchau, sábado. queridos. Valentes, muito obrigado por estarem aqui. Tivemos hoje aí 55 homens para a honra e glória de Deus, e que Deus continue para que esse grupo possa continuar crescendo, se desenvolvendo cada vez mais. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Abração a todos. Eu estou aqui como papai e como vovô também, né? Isso aí, esse vovô é demais, viu? Poxa vida. Deus te abençoe, Ari. Deus abençoe. Emocionei muito ao ouvir essa mensagem aí. Foi uma benção, foi Abração. lindo, realmente. Feliz Obrigado, sábado Felipe. a todos aí. Feliz sábado, homens. Deus abençoe todos vocês aí, tá? Fiquem com Deus. Semana que vem estamos aqui novamente. Feliz sábado a todos. Abençoe. Tchau, tchau. Até mais.